E agora nós vamos chamar a nossa palestrante, Marta Neves. Olá, boa noite a quem nos assiste em outros momentos também, estejam conectados agora. Bem, nosso título aqui é Na Trilha para a Espiritualidade. Eu vou me dar a inspiração aqui de uma experiência recente, de uma expedição que eu fiz utilizando como metáfora, com uma trilha física sendo realizada e uma jornada espiritual. As metáforas, o que a gente pode relacionar? E às vezes isso ajuda nas nossas reflexões. Então eu vou começar do início, na hora que a gente sente o chamado, ou tem uma ideia, ou decide fazer um novo caminho, ou fazer uma trilha, decide percorrer um caminho. Eu, particularmente, decidi, após um ciclo se fechar de estudos, e a necessidade de fazer novos aprendizados, mas de uma forma diferente, de uma forma leve, depois de um ciclo longo de estudos acadêmicos, né? E eu tomei essa decisão de fazer um novo caminho de aprendizado. E muitas vezes a nossa jornada espiritual, ela toma rumos por estarmos cansados, às vezes, de repetições, por uma inquietação, por um desconforto, até a própria nova reencarnação que teremos, às vezes é fruto de uma reflexão, de inspiração, de orientação de mentores. Então tem um motivo, muitas vezes, que nos leva a tomar uma decisão por trilhar algo. No meu caso, que é uma trilha física, eu optei para ter uma experiência diferente e novos aprendizados, novas experiências. Bom, no momento que assumimos esse compromisso, tomamos uma decisão, começamos a nos preparar para isso, né? Se é para um projeto novo, nós nos preparamos. Se é para a encarnação, o plano espiritual, com todo o seu aporte e carinho, nos ajuda num planejamento, né? Às vezes temos mais consciência dele, às vezes nem tanto, de acordo com a nossa lucidez da jornada, da nossa caminhada, do que precisamos aprender e desenvolver. E aí vamos montando tudo aquilo que nos é necessário. No meu caso, uma trilha física precisava preparo físico, precisava treino, precisava me experimentar em outras trilhas, né? De menor, vamos dizer assim, percurso, para ir conhecendo o meu corpo, as minhas limitações, o que eu precisava me desenvolver mais, buscar terapias no sentido de fortalecimento muscular, equilíbrio energético, no sentido assim de terapias de acupuntura, de fisioterapia. Então é fortalecer o corpo, fortalecer a alma para que o propósito que está ali na frente, ele pudesse ser alcançado. E se a gente for relacionar isso com a doutrina espírita, que é o propósito aqui, tem a ver com a nossa reforma íntima. Ter a clareza qual é o propósito que nós temos, qual é o compromisso que estamos assumindo, o que precisamos para assumir, para cumprir esse compromisso, que recursos eu preciso para me fortalecer. Às vezes é físico, às vezes é de conhecimento, às vezes é de reflexão, é de atenção e observação. Então, é a preparação para essa jornada. E muitas vezes é mantendo assim essa clareza, esse propósito, e ser como se fosse uma oração constante em movimento, para manter a disciplina, a perseverança, a persistência naquilo que realmente queremos e ter o esforço constante necessário.
para uma melhoria constante, para que pudesse ser alcançado. Bem, esse é o chamado, esse é o que nos faz assim idealizar a trilha, tomar decisão, a preparação para poder desenvolvê-la, seja no aspecto físico aqui ou nesse aspecto mais amplo e simbólico de espiritualidade. E partimos para a experiência propriamente dita, a experiência espiritual, ou aqui eu vou trazer alguns exemplos da experiência mesmo ocorrendo física, né? Da trilha ocorrida. Então, essa trilha, ela aconteceu, essa expedição que eu participei, no Monte Roraima. Tomei a decisão, estudei bem o processo e tomei a decisão de ir sozinha, fazer esse processo, essa chegada até lá e desenvolver essa trilha. Mas tem alguns momentos que são muito marcantes e que a gente pode relacionar com a doutrina espírita, como outras trilhas aí que outras pessoas tenham feito. Então, o primeiro momento que me marca, depois de 1 ano de preparação física, com mochila, com exercícios de monitoramento, preparando assim para eu me carregar minha própria carga que eu ia levar, meus próprios acessórios e materiais. Quando eu chego lá, frustrada um pouco, percebi que eu tinha algumas contraturas, algumas dores, o que talvez fosse me limitar. E ao chegar lá, ser recebida pela organização da expedição, eu fui aconselhada a não carregar todo o material, carregar só o necessário e que eu repassasse a minha mochila maior, o peso maior, para um carregador que tem esse suporte. Eu, para falar a verdade, fiquei frustrada porque eu me preparei, eu queria fazer de acordo como eu idealizei. Mas, humildade, e para não comprometer todo o percurso, para não comprometer a minha caminhada, eu concordei com a sugestão. E fui apresentada ao carregador, que eu confiaria o meu material, e me apresentei, e para minha alegria, simbolicamente, ele se apresentou para mim e o seu nome era Jesus. É muito comum, talvez, os nomes indígenas, né, ali naquela região, mas para mim foi muito forte, foi muito simbólico, né? A confiança, a entrega, o amparo que me acompanharia junto com outros materiais que ele levaria. Então, acho que essa é uma das questões, né? A fé, a confiança, a entrega na espiritualidade. Um outro ponto que eu destaco é a humildade. A humildade já nessa entrega, né? Mas, assim, em todo o percurso. Confiar em quem já conhece a caminhada, né? Temos um guia que ele orienta o percurso, que ele diz aonde melhor colocar os pés, de acordo com a nossa capacidade, e confiar e reconhecer que alguém que sabe mais, aquele guia, né? Então, de colocar o pé exatamente aonde é sugerido para evitar uma passada de desequilíbrio, aceitar as mãos de apoio no momento que é estendida a mão de apoio, e essa mão de apoio pode ser pelo guia, mas pode ser por pessoas que chegam a nós, conhecidos, familiares, profissionais, ou às vezes a pessoas que a gente nem conheça, mas que em algum determinado momento aquela mão é estendida. E por não ter, e deixando de lado o orgulho, aceitar o apoio, que nos dá mais firmeza, que nos dá mais chamada de consciência aonde nós estamos pisando, segurança, equilíbrio. Observar o ritmo que cada um de nós tem, talvez alguns com mais experiência, mais acelerados, com mais desenvoltura, enfim, com algumas situações que já desenvolvem bem, com mais tranquilidade, cada um observando o seu ritmo.
o tipo de calçado que tem, o tipo de terreno que está pisando, o batimento cardíaco que talvez nos diga para desacelerar um pouco ou de poder continuar no ritmo. Então, é cautela, observação, vigilância para a nossa caminhada, para aquele nosso ritmo. E ter o tempo certo, com as condições que tem o ambiente. Pegamos chuvas, raios e trovões, e tem momentos que às vezes a gente precisa desacelerar, observar as condições para podermos prosseguir ou pegar outros caminhos, que talvez um pequeno córrego se transforme num rio caudaloso em determinada passagem, e ali não fique mais como era o momento de passar e o local de passar, talvez ali não seja mais o melhor local de passar. Talvez tenha que subir um pouquinho mais e ali em cima, logo ali em cima, seja um ponto mais seguro de ultrapassar. Então, o que eu estou trazendo? Que tem momentos que a gente traça um planejamento e circunstâncias do nosso contexto podem ser econômicas, podem ser sociais, podem ser imprevistos, nos fazem ter que recuar, repensar as estratégias que a gente tem. Isso nos desenvolve também observação, desenvolve conhecimento, desenvolve capacidade cognitiva, desenvolve ter que conversar com outras pessoas para analisar contexto. Um outro ponto que eu acho que é muito importante nesse tempo certo é que pessoas cruzam conosco. Às vezes, a trilha talvez seja estreita e a gente precise dar espaço para outras pessoas passarem por nós, cruzarem conosco. E não necessariamente isso é perder tempo na trilha. O cruzar com alguém, muitas vezes, propicia trocas de informação, motivação, segue em frente, vale a pena, bom retorno, trocar experiência, como é que está a situação logo ali em frente. Alerta, às vezes, coloca mais protetor solar, coloca mais repelente. Enfim, as trocas imprevistas, às vezes, no momento de encontros com pessoas, é muito saudável se nós contemplamos, aproveitamos as conversas e os encontros, o que aquele encontro tem para me oferecer. E o que eu tenho para oferecer para esse encontro, que muitas vezes não é o acaso. Mas tudo na vida a gente pode aproveitar como um aprendizado. As pessoas que fazem parte de um grupo, de uma expedição, são de origens diferentes, experiências diferentes, visões de mundos diferentes. E isso é enriquecedor. Isso tem a ver com a lei da sociedade, que a doutrina espírita nos traz, porque se convivemos sempre com a mesma perspectiva de vida, deixamos de ter uma oportunidade de experienciar situações diferentes, conhecer perspectivas diferentes. Então, neste grupo que eu integrava, tinham brasileiros, tinham franceses, tinham russo. Então, e dentro dos brasileiros, estados diferentes, cidades diferentes, perspectivas de vidas diferentes. Então, escutar as suas histórias, escutar as suas formas de ver a vida, suas experiências de outras trilhas, seus aprendizados, fortaleciam o próprio grupo. A riqueza que cada um podia dar, e isso propiciava um auxílio mútuo. Porque haviam trocas dessas histórias, mas às vezes trocas do que um outro precisava. Podia precisar de um medicamento, de um protetor solar, de um abrigo, de um casaco que alguém não trouxe e pelas intempéries ou pelo frio precisava, porque a missão era chegar no topo do Monte Roraima. Mas para chegar lá, todos nós precisávamos estar bem, porque não adiantava alguém fraquejar no sentido de sentir força, de ficar enfraquecido, sem confiança, com medo,
paralisado, ou alguém se machucar, ou por falta de um medicamento, por estar com frio, ficar vulnerável. Então, a gente se encoraja, nós vamos em frente à medida que o grupo também vai seguindo e vai vencendo, e nós vamos nos inspirando uns nos outros, confiando uns nos outros, aprendendo uns com os outros. E isso nos faz, mesmo no momento que a gente acha que não consegue mais dar um passo à frente, nós percebemos o movimento do grupo e nós vamos avançando. Mesmo que as pessoas estejam 10 passos à frente, eu consigo dar um passo a mais. É um passo a menos de distância que eu estou do meu objetivo. Então, vamos nos encorajando e aprendendo, olhando a caminhada dos outros também. Isso tem a ver com a lei da sociedade. Então, nos isolarmos, nos fecharmos, às vezes, muitas vezes, nos faz ficar numa bolha que deixamos de ter oportunidade de nos enriquecer, crescer e conhecer a nós mesmos. Conhecer o potencial que temos de ajudar os outros, de inspirar os outros, de encorajar os outros, porque conseguimos dar um passo e eles seríamos de referência para as pessoas. Vamos seguir em frente. Aquelas pedras, aqueles obstáculos podem ser ultrapassados. Talvez pisando mais devagar, talvez observando mais, talvez aceitando uma mão para nos dar mais segurança. Então, escutar as histórias, observar o contexto, conviver com as pessoas. Saber que nós temos um suporte. Eu falei da questão do Jesus, né? Além da questão desse carregador, o suporte todo que se tem de alimentação, de nutrição, do acampamento a ser montado. Então, esses carregadores que na trilha física caminhavam conosco, nos ultrapassavam, e quando chegávamos à primeira base, já um acampamento montado, a alimentação sendo feita. Isso eu relaciono com todo o suporte que a espiritualidade tem e nos oferece. Pela espiritualidade, pelo sutil, propriamente dito, de estar ali sempre nos amparando, nos inspirando, nos conectando com outras pessoas, com situações que talvez nos sensibilizem, nos dê apoio, nos ofereçam recursos, e sempre uma nutrição pronta. No nosso caso, sempre tínhamos a nutrição pronta. Um carboidrato, uma proteína, aquilo que nós precisávamos para aquele esforço que nós estávamos fazendo. E a espiritualidade sempre tem essa nutrição a nos dar. Seja numa palestra, seja num atendimento, seja na oração, seja no evangelho no lar, seja num encontro com uma pessoa que nos dá uma fala, uma conversa, que nos faz despertar, que nos oxigena, nos faz estar atentos, nos tira, às vezes, de um estado, vamos dizer assim, mais depressivo, um estado, não que seja uma depressão, mas que nos faz pensar de outra forma, faz a mente olhar por outras perspectivas. Então, o plano espiritual nos oferece na sutileza e nos ajuda também quando nós realmente estamos atentos, aceitando uma ajuda, uma orientação da espiritualidade, se configura várias formas de nos dar apoio. Esse suporte ao esforço que nós vamos fazendo. A expansão da consciência que a espiritualidade nos proporciona nessa jornada, eu faria a relação com o momento de chegar ao cume, de chegar ao monte, ao alto, e de poder ali, ao contemplar todo aquele local, aquela expansão, aquela fauna, aquela flora, aquelas formações rochosas, mas relembrar tudo que se passou. O momento da decisão, da preparação, do esforço, das trilhas, dos trechos até chegar lá, dos desvios ali, do reconhecimento do guia, do apoio das pessoas, às vezes das reticências, dos medos,
do que dava vontade de paralisar, respirar fundo, sentar um pouco, tomar fôlego, olhar de novo, seguir em frente. Então, esse momento não é só um momento de celebração, muitas vezes é uma celebração silenciosa, de conseguir. E o que tem aqui para me oferecer essa contemplação toda desse local, que traz imagens, traz fauna, traz flora, que tem as suas características próprias, e tudo ali que faz pensar a contemplação, os aprendizados, o esforço, o fortalecimento do corpo físico, do cuidado que se teve com esse corpo físico para poder chegar lá, de respeitar e ter o cuidado com ele, cuidado com a mente também, de poder dialogar e saber assim, seguir em frente, pausa um pouco, consegue, o que eu estou aprendendo aqui, né? Então, esse momento de contemplação. E tem um momento também, depois de contemplado, aproveitado, refletido, celebrado ali, de desfrutado com as outras pessoas, cada um com as suas observações, tem um momento de retorno, né? De voltar gradativamente. E esse retorno nós passamos muitas vezes pelos mesmos trilhos, mas vamos passando com um olhar diferente, com uma perspectiva diferente, com um conhecimento que já nos faz pisar de outra forma, caminhar de outra forma, ouvir o guia e compreender ele já de outra forma. E à medida que a gente vai cruzando com as pessoas que estão subindo, motivando essas pessoas, vale a pena, vai com calma, não tem pressa, observa o teu ritmo. Aquilo que as outras pessoas que desciam nos falavam, a gente internaliza e compreende, e passa para os outros também, da forma como a gente internalizou. De uma forma motivadora, estendendo a mão, servindo de apoio, nessa troca, e se vendo neles com a motivação de curiosidade, de querer seguir em frente, que vai nos animar para outras trilhas que a gente vai ter, para outras caminhadas. Então, é um momento de aproveitar de uma forma diferente aquela trilha, de ir refazendo cada um daquela construção que a gente fez indo, mas de ir ser mais reflexiva, pensando na caminhada e já fazendo outras escolhas. Que escolhas eu faço daqui para frente, né? Ou se eu vou seguir nessa mesma jornada, de que forma eu posso fazê-la diferente? Talvez sem tanta ansiedade, sabendo agora como ela funciona. É um esforço, é ter uma compreensão, é ter a cautela, ter a gratidão por tudo aquilo que passou e que nos faz ser aquilo que a gente é agora, pelos percalços e pelos apoios. Porque o que a gente volta é por tudo aquilo que a gente passou. Aquele ser que está voltando ali é por tudo aquilo que se passou. Então a gente volta fortalecido, atento, com a ampliação do olhar e da compreensão da caminhada. Bom, e cada um de nós, eu fiz um relato de uma trilha física, de uma trilha que eu decidi fazer de expedição ao Monte Roraima. E trouxe aqui algumas situações vividas de físicas, de convivência, de momentos, às vezes, assim, não vou conseguir, as pessoas dizerem, calma, deixei outras pessoas com mais experiência seguir em frente, e o guia diz, espera que eu vou te acompanhar, e tu consegue. Então, a nossa jornada espiritual é assim, a nossa jornada terrena é assim, e que nos exige fé, confiança, amor a nós, por termos cuidado conosco, confiança em nós, amor por aqueles que estão convivendo conosco nessa caminhada, nessa jornada, o apoio mútuo, o auxílio mútuo, porque nós estamos numa
jornada em conjunto, muitas vezes pela família, muitas vezes num grupo que a gente faz parte, podem ser vários grupos, o grupo da sociedade espírita, o grupo do trabalho, o grupo de convivência social. Então, assim, que propósitos nós temos em diferentes grupos e a gente é colaborativo e coopera para esse propósito também. E acho que é fundamental isso, termos a humildade, nos conhecermos e nos fortalecermos gradativamente. A persistência. Não interessa se eu preciso parar um pouco, dar um passo atrás, olhar melhor o caminho, ajustar o percurso, verificar os recursos que eu tenho, os apoios que eu tenho. Fui descobrindo apoios, pedras, raízes, galhos, bastão para me segurar no caminho na ida. Na volta já eram mais conhecidos, não gerava tanta apreensão. Então, à medida que a gente vai sabendo os apoios, os recursos que a espiritualidade nos dá, que o mundo material nos dá com profissionais, com conhecimento, com informações, vamos desenvolvendo o nosso discernimento. E isso nos dá mais segurança, nos dá a autorresponsabilidade nessa jornada. E a doutrina espírita, ela nos inspira isso, nos inspira na jornada a seguir, nos inspira nessa caminhada a seguir, lembrando sempre do propósito, de termos humildade e de termos muito amor por essa oportunidade da jornada. Então, acho que fazer essa metáfora da trilha para a espiritualidade, me ocorre essas reflexões e talvez outras tantas que cada um aí, na sua trilha que desenvolve, faz. E que sejamos exitosos em cada um na sua trilha. Gratidão. Gratidão, Marta, por nos trazer essas reflexões tão excelentes, assim, para realmente nós pensarmos e trazermos como uma forma de ação também para a nossa vida. Então, agora eu vou pedir que tu aguarde um instantinho, nós vamos ao nosso passe virtual, depois eu te chamo para que a gente se despeça dos nossos amigos. É isso aí, gente. Então, vamos agora ao nosso passe virtual. Eu vou pedir que cada um, aonde se encontrar, feche os olhos, respire profundamente, sente-se confortavelmente, e a partir desse momento, então, nós vamos estar recebendo, através do nosso chakra coronário, no topo da nossa cabeça, uma luz rosa dourada muito profunda, muito brilhante e extremamente aconchegante, que faz com que todo o nosso corpo físico sinta paz, sinta tranquilidade, serenidade. O nosso coração sinta-se completamente amado e amparado. Respirando profundamente, vamos perceber que o nosso corpo físico é totalmente preenchido com esta luz rosa dourada, que faz com que todos os tratamentos dos médicos da Terra sejam potencializados, favorecendo a cura, favorecendo o realinhamento dos nossos chakras, dos nossos centros energéticos, para que todos nós possamos ter cada vez mais paz e serenidade nos nossos dias e clareza nos nossos pensamentos e sentimentos. Respirando profundamente mais uma vez, vamos sentir agora que essa luz rosa dourada preenche todo o nosso coração e através do nosso coração pulsa muito forte, muito brilhante, ajudando a favorecer paz, serenidade, tranquilidade no nosso ambiente, na nossa cidade, no nosso país, e se dirigindo para a malha energética que rodeia o nosso planeta, levando essa mesma paz, essa mesma tranquilidade que estamos recebendo agora, para que seja distribuída para todos os pontos de conflito no nosso planeta, através do nosso coração,
para que todos aqueles que necessitam desta mesma paz, desse mesmo amor, dessa mesma tranquilidade, estejam encarnados ou desencarnados no nosso planeta, recebam agora junto conosco. Respirando profundamente mais uma vez, essa luz rosa dourada retorna ao nosso coração, preenche novamente todo o nosso corpo físico, favorecendo a paz, a serenidade, a tranquilidade dos nossos pensamentos e sentimentos, harmonizando e recuperando o nosso corpo físico. Respirando profundamente mais uma vez, o nosso passe foi transmitido, podemos abrir os nossos olhos, tendo a certeza de sermos sempre amparados, acompanhados, intuídos na nossa jornada evolutiva. E que essa noite, até o nosso próximo encontro, nós tenhamos a certeza de que essa luz rosa dourada nos acompanha e nos auxilia a ter clareza, paz e serenidade, além de muito amor na nossa jornada. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. E agora, então, vamos chamar a Marta, para que nós possamos nos despedir dos nossos amigos. A Andréia não pôde ficar, deixou um grande abraço a todos. Marta, por favor. Eu só tenho a agradecer, e momentos como esse, que a gente prepara uma exposição doutrinária com uma experiência vivida, nos ajuda a refletir ainda mais sobre ela. Então, eu agradeço a oportunidade de preparar essa reflexão, que talvez ela se desdobre mais ainda, né, à medida que a gente vai pensando, e que possa ter contribuído também com quem nos assiste. Gratidão mais uma vez, Marta. Gratidão realmente a todos que estiveram conosco, que em algum momento também vão estar, que nós possamos todos ter essas reflexões em mente para que nós também possamos ver nas nossas caminhadas essas trilhas espirituais que aparecem para nós e que às vezes passam desapercebidas. Gratidão mais uma vez, que todos nós tenhamos uma noite muito abençoada e uma semana também muito abençoada até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, uma boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.